Continuando então, agora o último aspecto, a gente já viu de motricidade geral, fonológico, o repertório linguístico e agora algumas questões referentes à aprendizagem, que também é uma das queixas que são encaminhadas para mim, né? Bom, então o que eu observo que essas crianças que apresentam algumas queixas de aprendizagem, elas têm habilidades metalinguísticas pouco desenvolvidas, né? Como eu já disse no início para vocês, é a capacidade da gente refletir, ter consciência sobre os elementos da linguagem. E depende de uma maturação biológica, então o cérebro tem que estar maduro o suficiente para ele ter essa capacidade de abstração, em torno dos 5, 6 aninhos, tá? 6 com mais certeza. Depende de um ambiente favorável para essas percepções, então uma criança que tem sido exposta a conversas, a brincadeiras, a músicas, a dança, tá? Informal, né? E lúdico, mas também as atividades escolares voltadas para isso. E também depende de uma integridade das vias auditivas. Então, uma criança que ficou com uma infecção de ouvido por muito tempo, digamos que ela ficou dos 3 até os 4 anos, com a audição um pouco prejudicada por conta da secreção que tinha no ouvido. Ela passou um período de uma privação sensorial, onde ela não teve todas as informações auditivas necessárias para aprender a diferenciar um som do outro. A gente vive num mundo com uma riqueza de sons muito grande, e esse momento da vida da criança de 0 a 5 anos é onde ela acumula todas essas informações, né? Agrupa, guarda, vai deixando ali registrado. Se durante esse período ela por algum momento perde essa riqueza de informações, é possível que ela vá apresentar alguma dificuldade de reconhecer, de interpretar um som, né? E que é o que a gente chama até de distúrbio de processamento auditivo. Eu não estou falando disso agora, né, desse assunto que eu vou tratar. Mas é uma criança que de repente até fala direitinho, mas depois na hora de escrever vai ter uma dificuldade de diferenciar um som do outro. Quando ela escuta uma palavra, ela pode ter entendido outra, né? Então, pode acontecer por esse momento. Então, para a gente ter essas habilidades, eu preciso de maturação biológica, ambiente favorável e não ter sofrido uma privação sensorial. Continuando. Eu vou mostrar para vocês algumas habilidades metalinguísticas, tá? E vou dar exemplos de estratégias onde a gente pode estimular. Combinado? Consciência de palavra. Lembra daquela atividade que eu acabei de falar na outra videoaula? Sobre a forca de frases? Essa é uma atividade onde vocês podem usar e abusar para estabelecer essa consciência de palavra. Isso acontece geralmente com aquelas crianças que ajuntam uma palavra na outra ou separam. Então, tem criança que vai lá e escreve até logo, uma coisa só. Tem criança que escreve depois, como se fossem 2 palavras, né? Então, essas crianças têm dificuldade de ter consciência de cada palavra, que tem a ver com o significado, tá? Então, tem uma outra proposta aqui, uma estratégia. Eu vou falar uma frase. Pedro gosta de brincar com o João. Quantas palavras tem nessa frase? Então, é uma reflexão sobre as palavras. Eu posso dar uma frase também toda bagunçada. Atrás correu o cachorro, o gato do. Vamos organizar essa frase? O cachorro correu atrás do gato. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer individualmente, em grupo, tá? No caderno. Outra coisa, identificar qual é a função sintática das palavras. É claro que vocês não vão trabalhar com isso de uma forma morfossintática, né? As regras do português. Não é disso que a gente está falando. Mas vocês vão brincar com elementos que são iguais, sem ter que dar nomes para eles. E esses elementos vão ajudar as crianças a terem noção de palavras. Então, olha lá. A frase é: Juliana adora algodão doce. E aí eu vou oferecer, eu posso escrever em papéis coloridos, aqui como exemplo a gente deu,
para que as crianças componham outras frases parecidas com essa. Então, ao invés de Juliana, eu coloco aqui mais 3 nomes: Sofia, Jorge e Matheus. Eu coloco também agora outras opções de verbos: prefere, detesta, ama, gosta. Eu coloquei 4 em vez de colocar 3, tudo bem. E substantivos, né? O objeto de adoração da Juliana era algodão doce, mas de repente o Matheus detesta abacaxi, né? Então a gente coloca aqui substantivos que eles podem trocar: chocolate, abacaxi, tomate e suco de limão. Então é uma brincadeira para compor frases e que vai aumentar a consciência de palavras, ok? Outra atividade que é bem conhecida por vocês trabalham muito com isso, eu já vi muitos livrinhos, é a consciência silábica, né? E o que é bacana a gente trabalhar isso é que a gente pode trabalhar isso previamente à alfabetização. A consciência silábica, ela não precisa depender de um uso já pleno ou em aprendizagem da escrita. Eu posso oferecer uma figura de um elefante e falar assim: gente, quantos pedacinhos tem essa palavra? Sei que vocês usam bastante essa forma de perguntas, né? Quantos pedaços? Quantas vezes eu abro a boca para falar? Vocês geralmente vão fazer o verbal auditivo. Vocês falam e eles escutam. E eles também falam e se escutam, certo? Elefante. Eu até mexi minhas mãos aqui, não era para mexer. O que a gente está dizendo? Que receptores que eu tenho aqui? O de perceber a minha articulação, que chama propriocepção, tá? Seria o movimento que eu faço. E a audição da professora, dos meus colegas e da minha própria voz. Uma criança que tem dificuldade de identificar as sílabas, a gente vai ter que aumentar esses estímulos. Então, eu posso também utilizar o tátil. Elefante. Mas se a criança está sozinha, só ela com ela mesma, será que ela vai associar o número de batidas com o número de vezes que ela movimenta a boca? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Eu posso fazer uma transposição de pedacinhos das palavras com objetos. Então, eu vou distribuir palitinhos, por exemplo, para as crianças, e aí vocês vão dizer assim: olha, eu vou falar uma palavra, e eu quero que vocês coloquem de um lado para o outro da mesa, né? O número de palitinhos que a gente mexe a boca. Então, vamos lá. Opa, caiu. Certo? Se isso acontecer com a criança, ela vai ficar bem desorganizada na hora. Então, nós temos aqui 4. O que eu estou usando aqui? Estou usando o visual. Eu estou usando o verbal, eu estou usando o movimento, eu estou usando o auditivo, estou usando o tátil, porque eu peguei o palitinho e fui de um lugar para o outro, e estou usando o visual. Olha só, eu estou ampliando as possibilidades da criança perceber e ter a consciência silábica, tá bom? Outro aspecto também interessante é a aliteração. A aliteração é a capacidade da criança perceber sons iguais em palavras. Então, vamos pensar uma palavra que começa com o som K. Caneta, cadeira. O que mais? Alguém sabe? Né? Então, essa é a estratégia mais comum que vocês devem estar acostumados. E aí, a gente não está falando de letras, a gente está falando de sons. Reconhecer sons que depois, né, são prévios às habilidades importantes de leitura e escrita. Então, vocês podem também oferecer tudo com figuras, tá? Não precisa ser escrito. Vamos oferecer uma figura de um cavalo, uma casa, uma boca e um carro. E vão perguntar: crianças, qual palavra não começa com o mesmo som? Ó, cavalo, casa, boca e carro. Olha só, a boca, ela é uma pegadinha, porque ela tem K também, só não está no começo. Então, o que eu estou ensinando para as crianças? Identificar em que tempo, em que momento
eu quero que elas percebam esse K, tá bom? Usem isso com figuras, porque na escrita é muito fácil, elas vão usar o visual e não vão estar utilizando o quê? A consciência a respeito daquele som. Outra atividade que vocês vão poder colocar agora já escrito. Vocês vão colocar palavras faltando um pedacinho. Pode ser até palavras com figuras. Então aqui tem a bolacha, a bola e a bonita. Tá bom? Apesar que não tem uma figura de bonita. Ok, pode ser só a palavra. E aí vocês vão dar 3 opções de sílabas que elas podem preencher. A sílaba lo, a sílaba bo e a sílaba fo. Será que lolacha é uma palavra? Será que folacha é uma palavra? E bolacha? Bolacha é. Bola também dá? Bonita também dá? Ah, então eu vou completar com bo. Tá? Então eu estou tendo consciência de som inicial. Tá? Eu posso também dar grupos de palavras e pedir para que eles... E quando eu falo grupo de palavras, eu estou dizendo grupos de figuras. Tá? Não precisa ser a palavra escrita. Eu pego lá uma figura de macarrão, uma figura de banana, uma figura de bala, uma figura de maçã, uma figura de mala, uma de bacia. E eu vou pedir para as crianças, vamos dividir aqui, ver quem que consegue dividir em trios, por exemplo, em duplas. Vamos ver quem que consegue agrupar as palavras que começam com o mesmo som. Aí elas vão correr lá, colocar macarrão, maçã e mala, banana, bala e bacia. Vamos ver quem consegue primeiro e aí depois vocês corrigem, né? Então essa é uma forma de identificar a literação sem ter que passar pela escrita, e sim pelo pensamento a respeito da sua linguagem, que é a metalinguagem, tá bom?